Vamos continuar então com a nossa discussão de estrutura da matéria. Então hoje eu queria abordar com vocês um assunto que atende pelo nome de geônio. E esse é o capítulo 1.6 do Butker. Então se vocês quiserem depois olhar na nossa referência, vocês podem dar uma olhada lá. É bastante interessante. Recomendo todos lerem esse capítulo. Então, o que a gente vai discutir hoje em particular tem conexão com um assunto que a gente falou muito em Mecânica Quântica 2, que é o momento giromagnético do elétron, né? Então a gente sabe que o elétron é essa partícula de spin meio, então ele tem um momento magnético, né? E ele interage com o campo magnético com uma hamiltoniana que tem a seguinte cara: ela vai ser uma constante, okay? É o fator G do elétron, que a gente chama, vezes o momento magnético μ0, não, magneton de Bohr, vezes o spin, produto escalar com o campo magnético. Essa constante μ0 aqui, né, por argumentos semiclássicos, né, ou numa teoria de mecânica quântica relativística, a gente mostra que ela é igual à carga do elétron vezes a constante de Planck, h cortado, divididos por 2 vezes a massa do elétron, vezes c, velocidade da luz. Okay? E esse cara daqui, que é uma constante de proporcionalidade entre esse μ0, S escalar B, e a energia de interação hamiltoniana, né, ele é aproximadamente igual a 2. A gente discutiu isso em mecânica quântica 2, certo? Agora, o que acontece na vida real é que em alguns experimentos a gente consegue constatar que esse GE, esse fator G do elétron, ele não é exatamente igual a 2. Okay? Ele difere de 2 por um pequeno valor. Okay? E hoje a gente vai discutir um experimento, que é o experimento do geônio, que possibilita a gente medir esse fator e obter essa informação, tá? De quanto que ele difere de 2. E em eletrodinâmica quântica, uma teoria que foi formulada pelo Feynman, pelo Tomonaga e pelo Schwinger, que deu a eles o prêmio Nobel, a gente consegue calcular o valor dessa constante G, consegue calcular o desvio dela de 2. Okay? Então a gente não vai discutir a teoria da eletrodinâmica quântica hoje, mas a gente vai discutir um experimento que permite a gente medir esse GE aqui. Um experimento muito inteligente. Okay? Então a ideia básica é a gente criar um sistema que se comporte como um átomo artificial. É um átomo, entre parênteses, porque ele, como a gente vai ver, ele não é bem um átomo, ele não tem os níveis de energia de um átomo, né? Por exemplo, do átomo de Bohr, do átomo de hidrogênio. Mas ele é um sistema, em muitos sentidos, mais simples do que um átomo de hidrogênio. Ok? Então, a gente pode usar ele para estudar um elétron. Então, é um elétron, é um estado ligado de um elétron. Ok? E esse elétron ele está aprisionado num aparato experimental que a gente chama de Penning Trap. Uma armadilha de Penning. Okay? Então, aqui está uma figura desse Penning Trap, certo? Então, a gente tem 2 eletrodos. Tem um eletrodo na forma de anel aqui e tem esses eletrodos aqui carregados negativamente na forma dessas conchas. Okay?
Esses caras eles estão carregados de forma que eles criam um campo eletromagnético que tem essas linhas de campo que estão desenhadas aqui, certo? E além desses eletrodos, a gente também tem um campo magnético constante ao longo da direção Z. Okay? Então, a gente vai ver o que acontece se a gente aprisionar um elétron aqui dentro, okay? Bem aqui no meio. Pode ser um elétron ou pode ser um pósitron. Okay? De fato, o tempo de confinamento do elétron nesses aparatos experimentais pode ser da ordem de meses. Então você consegue pegar um único elétron. Para pensar, pessoal, um pouco o significado disso. Incrível. A gente consegue pegar um único elétron e aprisionar eles por uma escala de tempo de meses. Isso é incrível, certo? Então vamos lá. Então vamos analisar o movimento desse elétron nesse aparato experimental. Ok? Então, basicamente, a gente vai dividir o movimento dele em vários movimentos, em um movimento composto de vários movimentos, certo? Que são devido a esses eletrodos e ao campo magnético. Ok? Então vamos olhar com calma o que é cada um desses. Então vamos começar olhando a direção axial. Né? A direção axial é a direção Z aqui. Ela é a direção do eixo dessa Penning Trap. Né? Então a gente vai falar o seguinte: o campo estático, o campo escalar, né, elétrico gerado por essa Penning Trap, ele vai ser da ordem de... Bom, ele vai ser dado por Xi x quadrado, coordenada x quadrado, mais y quadrado, menos 2z quadrado. Okay? Então esse é o campo produzido por esses anéis aqui e essas capas aqui em cima, certo? E o campo magnético vai ser B0, vai ser uma constante, vezes o vetor unitário ao longo da direção Z. Okay. Então vamos calcular primeiro a força ao longo do eixo Z, devido aos eletrodos, tá? Então essa força vai ser menos a carga do elétron, okay? Vezes dφ dz. Okay? Bom, eu vou redefinir isso daqui. Tá? A carga do elétron ela é um número negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai ser um número positivo que a partir de agora eu vou chamar de E. Okay? Só E, um sinal mais. A gente não ter confusão e não ter que ficar carregando esse sinal de menos o tempo todo. Então, isso daqui vai ser, né, derivando essa função aqui, a gente vai ter menos 4 vezes E, vezes essa constante aqui, vezes a coordenada Z. Okay? Então, a gente pode ver que isso é uma força restauradora, linear com a coordenada Z. Né? Então, é como se fosse uma mola com constante de mola 4E vezes Xi. Tá certo? Então, a gente pode falar que isso é um movimento, né? Então, aqui a constante de mola, 4E vezes Xi. Isso é um movimento harmônico ao longo da direção Z, que tem essa frequência, que é a raiz quadrada de 4 é Qi, vezes, divididos pela massa do elétron, raiz quadrada. Okay? Então essa é a frequência desse movimento radial, axial. Okay? Então o que acontece é o seguinte, que do ponto de vista do eixo Z, o nosso elétron aqui no meio, se ele se deslocar um pouco, né,
em relação ao eixo axial aqui, ao longo da coordenada z, né? Supondo que ele está exatamente x e y iguais a zero, ele vai sofrer uma força restauradora, então a gente tem um oscilador harmônico nessa direção aqui. Tá certo? Mas isso não é tudo, a gente também tem o campo magnético, B0, ok? E esse campo magnético B0, digamos, ao longo da direção Z, certo? Se o meu elétron estiver com uma certa velocidade, ele vai exercer uma força centrípeta, né? Nessa órbita, uma força centrípeta, que vai realizar um movimento cíclotron desse elétron, certo? Então a gente pode ver qual é a frequência desse movimento cíclotron, né? Supondo que o elétron está se movendo inicialmente com uma certa velocidade ao longo dessa direção aqui, né? A força vai ser proporcional ao produto vetorial de V por B, então vai ser uma força que aponta para dentro dessa trajetória, né? Então a gente tem um movimento circular, um movimento cíclotron, que vocês já estudaram em mecânica clássica. Qual que é a frequência cíclotron desse sistema? Okay? Então essa é a frequência axial. Agora a gente vai calcular a frequência cíclotron. Então a frequência axial, a frequência cíclotron, ela vai ser tal que a massa do elétron vezes ômega cíclotron ao quadrado vezes R, né? Essa é a aceleração total que ele sente, vai ser igual a E vezes V sobre C vezes B0, já realizando todos os produtos tensoriais que a gente tem que fazer, certo? Só que a velocidade também pode ser expressa em termos dessa frequência cíclotron. É ômega C R sobre C B0. Okay? Bom, daqui a gente consegue tirar que a frequência cíclotron é dada por E vezes B0 divididos por ME vezes C. Okay? Então essa é a frequência cíclotron que o nosso elétron está sujeito. Ok? Ok. Bom, mas essa não é a única coisa que acontece. As duas coisas, esses dois movimentos, né, não são os únicos movimentos que o elétron vai sentir. Ele também tem uma força, né, ao longo desse plano, né, XY, que é dado por esses componentes aqui do potencial, que é dado, pelas derivadas, né, do potencial em relação a x e a y, né? Bom, isso aqui depende de x² mais y², que é uma coordenada radial no plano xy. Então já dá para a gente ver que essa força no plano xy vai ser uma força radial, tá certo? Agora a gente precisa entender como é que esses três movimentos, esse movimento cíclotron, devido à presença desse campo magnético, o movimento radial, devido a esses eletrodos, que geram essa força também no plano XY, e o movimento ao longo da direção axial, como é que eles se combinam, né, e qual que é a trajetória clássica que o elétron faria e como é que é o movimento, como é que são as funções de onda desse sistema. Né? A gente quer entender quais são, no final das contas, o que a gente quer saber são quais são os estados ligados, quais são as energias dos estados ligados para um elétron aprisionado por esse Penning Trap. Okay? Então vamos olhar para o nosso campo magnético por um instante. Okay? Vai ficar claro aqui onde é que eu quero chegar. Então o nosso campo magnético ele é ao longo da direção Z. Okay? Isso significa dizer que eu posso escolher um gauge, né, e escrever um potencial vetor que tem essa cara daqui. Ele é menos B0 vezes Y
vezes a direção x. Então, o rotacional desse A vai dar esse B aqui. Né? Então, como é que fica a hamiltoniana desse elétron? Okay? Então, a hamiltoniana desse elétron, desconsiderando, por enquanto, a parte do potencial φ, a hamiltoniana cíclotron, ela vai ser dada por 1 sobre 2me. Tem que ver o momento generalizado do nosso elétron. Né? E aí a gente vai ter o momento ao longo da direção x menos E sobre C B0 y ao quadrado. Okay? Mais py ao quadrado mais pz ao quadrado. Okay? Agora repara o seguinte. Repara que essa hamiltoniana, HC, cíclotron, ela comuta com o momento ao longo da direção x. Tá? Porque aqui é py, pz, e isso daqui depende só de y. Repara também que ela comuta com o momento ao longo da direção z. O que isso significa? Bom, que ela comuta com o momento ao longo da direção z significa que o movimento ao longo de z é desacoplado do movimento no plano xy. E, além disso, por ela comutar com px, significa que a gente pode tratar o momento px do ponto de vista do movimento na direção y como sendo um número. Um número escalar. Certo? Então, a gente pode escrever a hamiltoniana, né, ao longo da direção y, okay, da seguinte maneira. Então, vou considerar só essa parte e essa parte aqui. Né? Vou desconsiderar o movimento ao longo da direção z, porque esses caras desacoplam, esse movimento ao longo da direção z, ele desacopla do movimento ao longo da direção y. Além disso, existe sempre um referencial, entre aspas, né, que eu posso me colocar. Né? Isso aqui é sempre, eu posso tratar isso como sendo um número, isso não vai afetar o espectro da minha hamiltoniana, né, de maneira, quando eu calcular operadores de evolução e coisas parecidas, né, funções de onda, operadores de evolução atômica e funções de onda, né, o movimento ao longo da direção x, esse px pode sempre ser tratado como um número, né, quando eu estiver analisando as funções de onda que dizem respeito à coordenada y, né, ao longo da direção y. Okay? Então eu posso escrever o seguinte, olha. Eu posso pegar o meu momento generalizado, que é 1 sobre 2me, que multiplica px menos EB0 sobre c y ao quadrado. E aqui eu posso escrever 1 sobre 2me EB0 sobre c ao quadrado, que multiplica cpx divididos por EB0 menos y ao quadrado. Okay? Isso daqui é igual a me sobre 2, que multiplica EB0 sobre MEC ao quadrado. Não, botei uma massa aqui, tem que tirar uma aqui. Vezes
C px sobre E B0 menos y. Tudo isso ao quadrado. E isso daqui eu posso escrever como sendo a massa do elétron sobre 2 vezes a frequência ciclotron ao quadrado, que a gente acabou de calcular ali com o argumento semiclássico, logo mais acima, vezes y menos y0 ao quadrado. Troquei a ordem porque está ao quadrado, menos com menos dá mais. Ok? Então eu posso escrever uma hamiltoniana H ciclotron linha que diz respeito só ao movimento ciclotron, que é da seguinte forma. Ela vai ser 1 meio de ME PY ao quadrado mais 1 meio de ME ômega ciclotron ao quadrado Y menos Y0. Aonde naturalmente o Y0, claro, ele depende de C vezes momento ao longo da direção X divididos por E B0, mas lembrando que do ponto de vista do movimento ao longo da direção Y, esse Px é um número. Ele comuta com todos os operadores Py e Y, certo? E ômega C vai ser igual à frequência ciclotron que a gente obteve ali por argumentos de lei de Newton, semiclássico. Okay? Então, para que a gente está gastando tempo discutindo essa hamiltoniana? Por que isso é importante? Basicamente, o que eu estou mostrando agora para vocês é que esse movimento ciclotron ele pode ser descrito como um oscilador harmônico. Né? Isso aqui é a hamiltoniana de um oscilador harmônico quântico. Okay? Então, a gente conhece o espectro do movimento ciclotron, certo? Então, o movimento ciclotron que o elétron vai descrever, ele vai ter energias quantizadas que são dadas pelas energias de um oscilador harmônico com essa frequência. Né? Tudo bem que ele é um oscilador harmônico deslocado e esse deslocamento depende do momento ao longo da direção X, mas as energias vão ser sempre dadas em termos dessa frequência aqui e vão ser H cortado ômega C, né? As energias vão ser H cortado ômega C vezes um número inteiro mais meio, que é a energia do oscilador harmônico. Né? Essa é a energia do movimento ciclotron. Certo? A energia do movimento axial também é um oscilador, também corresponde ao espectro de um oscilador harmônico, porque a gente tem essa força restauradora ao longo da direção Z. Certo? Agora vamos olhar para a força quadrupolo, né, que é a força gerada pelo nosso φ, né, que era igual a Q vezes x quadrado mais y quadrado menos 2z ao quadrado. Vamos olhar para a força devido a esses termos aqui, que é a força ao longo do eixo XY, do plano XY, certo? Então essa força, okay, a gente vai chamar de força E, né? Força elétrica, por exemplo. Ela vai ser E vezes dφ sobre dr ao longo da direção E. Repara que isso daqui é a coordenada radial E. Então eu posso escrever isso daqui como sendo simplesmente 2E aqui vezes R é chapéu, que por sua vez é a massa do elétron sobre 2 ômega Z ao quadrado vezes R chapéu. Ok? Então a gente vai ter, na verdade, né, olhando de cima no nosso setup, okay? Então aqui está um pedaço, aqui está o outro, ok? Então aqui estão os anéis, ok? E aqui estão aqueles caps. Estou olhando de cima, certo? Então
o nosso elétron ele vai descrever uma trajetória que é uma combinação de um movimento ciclotron, certo? Com esse movimento dessa força ao longo do plano XY. E isso vai fazer uma órbita que a gente já conhece de mecânica clássica, que vai ter essa carga aqui. Okay? Então, se vocês calcularem, eu vou deixar como um exercício para vocês calcularem a órbita clássica, né, desse elétron, ele vai descrever esse movimento, essa trajetória, que tem esses loops menores aqui, que correspondem ao movimento ciclotron. Só que esses loops menores que correspondem ao movimento ciclotron, eles sofrem um drift que tem uma frequência muito menor, certo? Então demora muito mais para ele completar esse círculo aqui do que para ele completar um círculo da trajetória devido ao movimento ciclotron. E a gente pode calcular, né, qual que vai ser a frequência ciclotron modificada, né? Isso vai mudar um pouquinho a frequência ciclotron. E qual que vai ser a frequência que eu vou chamar de ômega m, que é a frequência magnetron desse sistema, é a frequência que demora para ele dar uma volta completa aqui nessa trajetória fechada, certo? Então, bom, a gente pode prosseguir por argumentos semiclássicos, né? Então eu vou ter a massa do elétron vezes a aceleração que ele vai sentir. Isso daqui vai ser dado por dois termos. Um vai ser a força de Lorentz devido ao campo magnético, ômega sobre C, B0. E essa força vai ter um sinal oposto, né? Tem que ser um sinal menos aqui, em relação a essa força que é causada pelos eletrodos, que a gente acabou de calcular aqui em cima. Certo? Então essa é a equação da segunda lei de Newton radial. Okay? Isso daqui vai dar para a gente uma equação ômega ao quadrado menos ômega C ômega mais ômega Z ao quadrado sobre 2. Isso tem que ser igual a zero, né? Cortando o raio, né? Falando que o raio é maior que zero. Bom, essa equação é uma equação quadrática, ela tem duas soluções, e essas soluções vão corresponder à nossa frequência ciclotron modificada, que corresponde, né, fazendo um desenho maior aqui, corresponde a um círculo fechado nessa trajetória, certo? E a frequência ômega m, que vai ser a solução menor, corresponde... Bom, então, só para deixar claro, o ômega ciclotron modificado, o ômega ciclotron linha, corresponde a esse movimento aqui, okay? A frequência desse movimento, enquanto que o ômega m vai corresponder à frequência desse movimento maior aqui, ômega m. Vai ser 1 sobre o tempo, né? 2π sobre o tempo, que demora para ele dar uma volta completa aqui, certo? Então, no limite, né, fazer uma aproximação agora, em que o ômega C que a gente calculou ali em cima é muito maior do que o ômega Z, né, a gente tem as seguintes raízes. Uma raiz vai ser o ômega C', que é dado pelo ômega C menos ômega Z ao quadrado sobre 2 ômega C, certo? Então, resolvendo essa equação de segunda ordem. E o outro vai ser o nosso ômega m, que é aproximadamente igual, não, isso também é aproximado, isso daqui vai ser aproximadamente igual a ômega Z ao quadrado sobre 2 ômega C. Ok? Então, repara o seguinte, o que a gente pode concluir daqui já? A gente tem três movimentos. A gente tem o movimento axial, a gente tem o movimento ciclotron, devido ao campo magnético, e a gente tem esse movimento que eu chamo de magnetron, devido à força que é gerada por esses eletrodos no plano XY. Esses caras todos são movimentos circulares, né, que eu posso descrever como um oscilador harmônico quântico. Quando eu for quantizar a órbita desses movimentos, eles vão corresponder a osciladores harmônicos.
certo? E eles desacoplam, ok? Eles desacoplam por esses argumentos de comutador que eu acabei de descrever para vocês aqui em cima, né? O comutador, o movimento radial, o movimento axial, perdão, desacopla com o movimento ciclotron, né, ao longo da direção y, enquanto que o px a gente também pode desacoplar ele dessa maneira aqui, ok? Então, claro que a gente não está resolvendo o problema quântico completo, mas a gente está descobrindo. Eu estou argumentando que esses movimentos são todos osciladores harmônicos e que e calculando, né, com argumentos semiclássicos quais são as frequências de oscilação desse sistema, ok? Além disso, tem um outro efeito que é o efeito de que a energia ela sofre um split para os estados de spin para cima e spin para baixo, né? A gente chama de mais e menos, na nossa notação de mecânica quântica 2. Okay? Devido ao campo magnético B. Okay? Então, a presença desse campo magnético ao longo da direção B introduz mais um splitting na energia. Então, agora a gente está preparado para enunciar os números quânticos desse problema. Quais são os números que a função de onda vai depender? Então, a gente vai ter um número quântico que é o m, que é o spin ao longo da direção z, projeção de spin ao longo da direção z, okay? E esse m ele vai valer mais ou menos meio. Então tem dois valores possíveis de m. Eu vou ter um número n, que é o movimento ciclotron. A energia desse movimento ciclotron, certo? Ele indexa essa energia. Eu vou ter um movimento, um número quântico k, que vai ser um número quântico axial, o oscilador harmônico ao longo da direção z. E eu vou ter um número quântico q, que é esse movimento magnetron devido à força que os eletrodos exercem no nosso elétron. Okay? E esses números quânticos todos aqui, eles podem ser 0, 1, 2, um número inteiro. Por aí vai. Ok? Então, o estado desse sistema ele vai ter os seguintes números quânticos. Ele vai ser indexado por m. Perdão, vamos na ordem. M. Perdão, de novo. M, N, K e Q. Então, tem esses 4 números quânticos, certo? E a energia do nosso sistema N, N, K, Q, vai ser dado pelo seguinte. Vai ser o número GE, que é a constante giromagnética do elétron, vezes o μ0, vezes B0, vezes M, certo? Mais H cortado ômega ciclotron linha, né, que essa é a frequência do movimento ciclotron, vezes N mais meio. Isso é a energia do oscilador harmônico, que corresponde ao movimento ciclotron, mais H cortado, ômega Z, K mais meio, mais H cortado, perdão, menos H cortado, né, porque o que acontece agora é que o movimento magnetron, né, ele tem um sinal, né, semiclassicamente falando, a força dele é oposta, né, à força ciclotron, então ele tira energia desse sistema, então tem um sinal menos aqui, menos H cortado ômega magnetron vezes Q
mais 1,5. Ok? Então, essa é a energia desse sistema. Okay? Vamos ver quanto que vale cada uma dessas energias. Né? Pelo menos cada uma dessas frequências. Ômega C', ômega Z, ômega M. Né? E essa constante aqui na frente. Okay? Então, para começo de conversa, né, claro, a gente tem que dar o campo magnético. Então, os experimentos que aprisionam elétrons em pending trap têm campos magnéticos grandes, né, B é da ordem de 5 Tesla, okay? Então, um campo magnético bem forte. Né? Vocês todos devem saber a ordem de magnitude de campo magnético a essa altura, né? A gente já trabalhou tanto com isso. Bom, G é aproximadamente 2, né? A gente vai ver, claro, com experimentos, ele não é igual a 2 exatamente, mas para efeitos de ordem de magnitude, para a gente saber quanto que vale, né, essas constantes, a gente pode assumir ele igual a 2. Então a gente vai ter GE vezes μ0 vezes B0. Isso daqui é da ordem de 140 GHz. Então essa é a frequência associada a essa energia que está escrito aqui, né, de campo, associado ao splitting de energia do campo magnético devido ao spin meio do elétron. Okay. A gente vai ter uma frequência ciclotron modificada, okay, que é aproximadamente, né, igual a EB0 sobre 2π ME vezes C. E isso é aproximadamente 140 GHz também. Okay? Como a gente vai ver daqui a pouco, não é uma coincidência que esses dois números são muito parecidos. Né? Claro que a gente fez aproximações, eles podem não ser exatamente iguais, mas no experimento ideal eles foram escolhidos para serem iguais, a gente vai ver por que já já. Né? É um truque da física experimental extremamente inteligente. A gente tem o ômega Z sobre 2π, que é da ordem de 60 MHz. Então aqui é gigahertz, enquanto que aqui é 60 megahertz. Então você já vê que esses números são realmente muito longe um do outro, né? Conforme era necessário. Bom, aproximação. Conforme a gente vai ver, né? Essa é a frequência maior do sistema. A gente tem também o ômega m sobre 2π, que vai ser ômega z ao quadrado, divididos por 2π ômega c, que é aproximadamente 13 kHz, que é a menor frequência desse sistema. Okay? Então a gente tem esses valores aqui. Okay? E agora eu estou interessado em saber, né, definir o ΔE como a diferença de energia entre o estado mais meio, spin para cima, ok? Eu quero saber n igual a 1, K e Q, e o estado menos meio, 2, K e Q. Okay? Então vamos calcular essa diferença de energia. Certo? Então essas energias todas a gente pode olhar aqui, né? Eu também posso olhar por esse diagrama de níveis aqui, certo? Então tem os níveis n igual a 0, okay? Esses caras sofrem um split devido ao m, né? Pode ser m igual a menos meio ou m igual a mais meio, certo? E depois a gente tem outros splits devido ao k, certo? E ao q, eventualmente. E então esses caras vão, nesse diagrama de split de energia, a gente pode ir escrevendo todos esses splitting de energia aqui possíveis, certo? Então a gente está interessado na diferença da energia do n igual a 1
meio, e do n igual a 2 menos meio. Então é essa diferençazinha aqui que a gente está olhando. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai ter, né, para todos os outros números quânticos, eles são iguais, K e Q, esses caras são iguais, ok? Então a gente pode calcular isso. Essa diferença de energia vai ser GE, μ0, B0 vezes 1 meio, mais H cortado, ômega C, linha, 3 meios, né? Porque eu estou olhando para N igual a 1. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar menos GE μ0 B0 1 meio, mais, né, H cortado, ômega C, linha. Aqui eu estou olhando para N igual a 2, então eu tenho que colocar 5 meios. Né? 2 mais 1 meio. Certo? Lembrando que isso aqui é o ΔE, é a diferença de energia entre esse estado e esse estado aqui. Então a gente vai ter como diferença de energia, a gente vai ter GE μ0 B0 menos H cortado ômega C linha. Okay. Agora repara que isso daqui, ômega C linha, quanto que ele vale? Ele é aproximadamente EB0 sobre MSC. Certo? Então ele vai ser GE μ0 B0 menos H cortado B0 sobre MSC. Eu posso colocar um 2 aqui e tirar um 2 aqui. E reparar que o que aparece aqui é o μ0. Certo? Então essa diferença de energia, ΔE, ela vai ser igual a GE menos 2 vezes μ0 B0. Ok? Então o que acontece é que se a gente medir esse ΔE, a gente conhece o campo magnético, a gente conhece μ0, são dados por constantes da física, carga do elétron, H cortado, ME, C. A gente consegue tirar esse valor aqui. Então a gente consegue medir esse GE menos 2. Como a gente falou em mecânica quântica 2, o GE é aproximadamente igual a 2, mas ele não é igual a 2. Ele tem correções devido à eletrodinâmica quântica. Então a eletrodinâmica quântica ela diz para a gente que GE menos 2 é aproximadamente dado por alfa sobre 2π. Isso é uma conta que a gente pode fazer em mecânica quântica com relatividade, né, eletrodinâmica quântica, certo? E isso tem esse valor, né, que é aproximadamente da ordem de uma parte em tantos mil. Ok? Então, o geônio ele permite a gente medir, né, de uma maneira muito engenhosa, certo? A diferença entre GE e 2. Né? Isso daqui acaba, no final das contas, isso é aproximadamente da ordem de 164 MHz, que é um número que experimentalmente a gente consegue medir totalmente. Né? A gente mede isso basicamente mandando radiação eletromagnética nessa frequência e você olha para absorção e emissão de luz nessa frequência, certo? Então, essas transições de energia são transições possíveis. Por isso que eu falei que isso era tipo um átomo, né? Então a gente vai ter o nosso geônio lá, okay? Que a figura do livro é melhor, né? O nosso elétron vai estar aqui no meio, né? E aí a gente consegue excitar ele com
com ondas eletromagnéticas na frequência apropriada, então a gente consegue induzir transições do nosso geônio de um nível para outro, certo? E com isso a gente consegue medir, fazer experimentos que a gente pode usar para testar a eletrodinâmica quântica, certo? Não só elétrons, a gente pode também mudar o sinal dessas cargas e aprisionar pósitrons, né? Entre outras partículas, certo? Então a gente consegue fazer uma série de experimentos e, através desses experimentos, medir propriedades de elétrons e pósitrons e comparar os dois, né? E aí a gente consegue estudar coisas do tipo assimetria entre matéria e antimatéria, fazer estudo de átomos exóticos, enfim, tem uma área inteira de pesquisa dedicada ao estudo de física fundamental usando técnicas de física atômica. Por isso esse curso de física atômica ele também é muito interessante para quem está interessado em física fundamental, né, nas leis fundamentais da natureza. Eu vou ficar por aqui. Eu queria só falar que o exercício do Bodecker, né, que eu recomendo fortemente vocês darem uma lida, esse exercício 1.6, que descreve tudo que eu falei hoje, ele também fala sobre um fio de níquel que gera uma espécie de um campo garrafa que é enrolado aqui em volta, né? Então o pessoal põe um fio de níquel aqui, esse fio é magnetizado, isso gera um campo, né, adicional, e esse campo adicional modifica, né, as propriedades do geônio e torna elas sensíveis a uma série de coisas interessantes do elétron. A gente pode medir um monte de outras propriedades interessantes do elétron, ok? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas se vocês quiserem ler, tem lá contas sobre isso e alguns comentários, né? Muito rápido, na verdade. Mas isso também é uma ideia, né? Isso daqui também bota na mesa uma ideia da física, que é você, através de uma perturbação, você perturba o sistema de uma maneira conhecida, você vê como é que ele responde, e aí, olhando a resposta do sistema, você consegue tirar uma série de propriedades do sistema, né? Isso é um princípio geral de estudo em física, né? Que é você aplica uma força, uma perturbação, um campo, e você vê como é que o sistema reage. Isso vai te dar informação sobre o sistema, ok? Bom, mais sobre isso mais tarde. Eu vou ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente se encontra na próxima quinta-feira para discussão sobre o geônio e física atômica de uma maneira geral. Um abraço a todos, muito obrigado.